Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? O Senhor é bom e eterna é a sua bondade, amém? Pastor Marcelo, versão 2023, ganhou um adereço aqui, irmãos. Eu preciso me acostumar com ele, ainda não estou muito acostumado com ele não, amém? Queridos, nós estamos vivendo um momento muito singular da vida da igreja. E quando eu falo da vida da igreja, não estou falando especificamente da Igreja Batista Ágape, mas nós estamos falando da Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. E quando nós olhamos para esta realidade e esta dimensão de tempos e estações, precisamos compreender que a Bíblia nos ensina e fala em Efésios, no capítulo 5, no versículo 16, que nós devemos remir o tempo. Este versículo começa assim: remindo o tempo. E quando nós olhamos para esta realidade de remir o tempo, nós precisamos entender que o Senhor está nos alertando para a estação em que estamos vivendo. E talvez você olhe para a realidade que nos cerca no mundo hoje. E eu louvo a Deus porque Deus tem sido muito bom com a nossa igreja. Deus tem sido muito maravilhoso com a nossa igreja. Porque Deus tem agregado à nossa igreja pessoas que ocupam posições importantes na nossa cidade. Posições que podem, através da iluminação do Evangelho de Cristo aos seus corações, e entendendo o tempos e as estações que nós estamos vivendo sobre a face da terra, e que é chegado o tempo onde Deus está movendo todas as coisas para preparar a igreja para a volta do Cordeiro, a sua função e o seu papel se torna ainda muito mais relevante. Por quê? Porque este papel e esta função precisam ser realizados sob a direção do Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, que nos faz compreender todas as coisas. E quando nós compreendemos aquilo que estamos vivendo e os desafios que estão adiante de nós, olhando para a palavra da verdade, e a palavra da verdade sendo vida em nós, nós conseguimos realizar além daquilo que fomos chamados para realizar. Queridos, Deus tem nos dado pessoas fantásticas. E quando eu olho assim para a nave do templo, eu consigo ver a relevância daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E essa relevância, querido, está acontecendo porque Deus está te chamando para cumprir um papel sobre a face da terra nesses últimos dias. E para que você possa cumprir esse papel, você precisa entender os tempos e as estações. E aí Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 em diante, então Mateus capítulo 6, versículo 22 até o versículo 24. Ele fala algo muito importante para nós a respeito desta estação. E queridos, eu queria pedir a você assim muito, que você tivesse muita atenção nessa manhã. Eu vou ser muito sucinto, porque o recado de Deus é direto e rápido. Não é pelo muito falar, mas é pelo viver o Evangelho que nós alcançaremos o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, diz assim:
os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grande trevas serão. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Queridos, quando nós olhamos para esta realidade, eu quero orar com vocês agora. Pai, a Tua palavra está diante dos nossos olhos, Deus. E ela mesmo diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo estará cheio de luz. Mas se a luz dos nossos olhos forem trevas, Deus, grandes trevas serão. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os olhos do nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esta realidade de remir o tempo, a palavra remir significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar alguém do cativeiro, metaforicamente de Cristo que liberta o eleito da dominação da lei mosaica pelo preço de sua morte vicária, comprar para si mesmo, para uso próprio. Então Jesus nos redimiu e nos ensina através de Paulo a fazer o mesmo em relação aos tempos e às estações. O que Jesus está dizendo? Olha, o preço da sua salvação já foi pago. O sacrifício na cruz do Calvário foi o preço. Eu já paguei o preço. Paulo vai dizer lá em Gálatas, toda cédula que era cravada contra nós, ou seja, toda cédula que tinha dívida, e essa dívida estava no meu nome e no seu nome. Você entende isso ou não? A dívida não era de Jesus, a dívida era minha e sua. Estava lá Valdeci Rocha, Marcelão Araújo, Lindinalva, não sei o sobrenome Lindinalva, amém? Mas é o seu sobrenome que estava lá mesmo? Santos. Glória a Deus, se Lindinalva Santos é santo demais, não, irmãos? Você entende isso? Jesus tomou aquela cédula e Ele cravou na cruz do Calvário. Talvez os mais antigos possam me ajudar. Pastor Januário, não estou querendo chamar o senhor de antigo, amém, irmãos? Misericórdia, pastor, me perdoa, nós vamos para a ceia daqui a pouco, amém? A Cris está dando aqui uma dica, é vintage, amém, irmãos? Então os vintage, lembra como é que a dívida era quitada antigamente na mercearia? Saía a dívida da gaveta, ia para o mural e colocava uma taxinha ali, ó. E aí o que aconteceu com sua dívida? Está quitada, porque você pagou. O que Jesus fez? Ele deu o sangue dele na cruz do Calvário, o corpo dele, e a dívida que era minha e sua, a cédula que estava em meu nome e em seu nome, ele pregou na cruz do Calvário. Agora está dizendo, está quitado, aleluia! Então o preço do resgate das estações já foi pago lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas aí ele vem e diz assim para mim e para você: olha, redimam o tempo. Entenda que o dia que você está vivendo hoje, a realidade que você está vivendo hoje, é uma realidade que já tem o preço pago na cruz do Calvário. E este preço foi pago para te trazer libertação. Você é livre pelo sangue de Jesus. Então entenda, para este tempo, para esta estação, saia de toda e qualquer escravidão do diabo na sua vida.
quando nós olhamos para isso, nós temos que ter essa consciência que as nossas vidas não devem ser vividas sem a consciência que fomos redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, para sermos libertos do cativeiro, do pecado e do diabo. Assim, a obra de Jesus na cruz é resgate e salvação, redenção e remissão, justificação, preço pago para pertencermos ao reino de Deus. Aleluia. Jesus mesmo disse: é chegado a vós o reino dos céus. Por isso ele continua dizendo: arrependei-vos, mudem de direção, porque o preço foi pago. Nós fomos libertos na cruz do Calvário. Mas quando nós entendemos a respeito de um reino, todo reino tem um rei, amém, irmãos? E se tem um rei, tem o que mais? Tem um trono. Porque aonde é que o rei se assenta para reinar em majestade? No trono. Então há um trono estabelecido para que o Senhor se assente. Louvado seja o nome do Senhor, que Apocalipse diz que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, e dali Ele governa as nações com seu amor, como nós cantamos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está ali, e Ele se assenta nesse trono, que é o lugar de autoridade, o lugar onde o rei ordena segundo as leis do seu reino. Então fique com essa imagem, amém? Trono, o rei assentado, com seu cedro, e com o seu cedro ele... Sabe o que acontecia com o cedro? O cedro estava na mão do rei, e aí entrava alguém para ser sentenciado pela autoridade do rei, e se ele apontasse o cedro, amém? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, amém, irmãos? Apontou, e se ele levantasse e não apontasse, segue. Então o Senhor está assentado num trono, e o seu cedro é cedro de justiça, de juízo, de paz, de alegria e de amor. Sobre nós o cedro está levantado, e a justiça do Senhor está reinando sobre a vida daqueles que o creem e que o amam e que o buscam, em nome do Senhor Jesus. Então precisamos relembrar que Deus, ao formar o homem, fez segundo a sua imagem e semelhança. O homem trazia em si todas as condições para um relacionamento perfeito. Deus estabeleceu o homem e colocou o homem no jardim do Éden, amém? O jardim perfeito. Ele tinha todas as condições para relacionar-se com Deus. E a maior prova disso é que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, quem vinha conversar com o homem? O próprio Deus. Então ali, naquele lugar, a condição pela qual ele foi criado, havia um trono no coração do homem, e nesse trono estava assentado Deus todo soberano e glorioso. Porém, quando nós avançamos um pouquinho mais, nós sabemos que o pecado rompeu com essa condição. A imagem e semelhança ficou distorcida. Agora você já não conseguia ver mais a perfeição. Na verdade, agora você tem uma imagem imperfeita. Por quê? Porque o pecado contaminou e distorceu a imagem. O homem não pôde continuar no lugar perfeito. Ele precisou ser retirado dali. E agora ele vai lavrar a terra para poder ter o seu alimento. Então veja, tudo aquilo que estava em perfeito estado, em condição perfeita, o trono onde o Senhor estava sentado no coração do homem, agora, queridos, mudou esse estado. O pecado contaminou essa realidade. O homem é tirado do jardim, e o seu coração agora continua tendo um trono. O problema é que pelo pecado o diabo quer se assentar nesse trono.
Eu vou repetir. O coração do homem continua sendo um trono, mas o diabo, pelo pecado, quer se assentar no trono do seu coração. Então, quando nós olhamos para esta realidade, essa mudança de uma realidade, a morte passou a habitar em nós, o coração do homem continuou sendo um lugar para um trono. O problema agora é quem se assenta no trono. No mundo espiritual existem apenas 2 tronos: o trono de Deus e o trono do diabo. E aí vem Jesus para ser o resgate e salvação do homem, e a primeira mensagem que vem a respeito de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrepender-se significa limpar o trono do seu coração, para que o Senhor Jesus possa se assentar para governar e reinar na sua vida. Aleluia! Então, arrepender-se significa: tira o diabo do trono do coração do homem, e agora o Senhor Jesus vai se assentar no trono do teu coração, e neste trono a autoridade de Jesus irá governar a sua vida. Então esse trono agora está sendo preenchido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas entenda uma coisa: o diabo é o diabo desde sempre, irmãos. E qual foi a intenção ou qual era o desejo do diabo? Tomar o lugar de Deus. O que o diabo queria, na verdade, era se assentar no alto e sublime trono. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ali não é lugar dele. Ali é o lugar do Senhor, soberano, poderoso, absoluto. E ele expulsou o diabo de lá. Mas entenda uma coisa: no trono do teu coração, o diabo quer se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém está comigo, amém, irmãos? Então entenda isso. 2 reinos, mas um trono. O trono do teu coração precisa estar limpo para que Jesus se assente. E quando ele se assenta no trono do teu coração, dali ele tem a autoridade para governar a sua vida. Então, quando o Senhor se assenta no trono do teu coração, ele assume o governo da sua vida, e ele começa a liberar os seus planos, os seus sonhos, a sua vida, o seu coração, o seu destino agora está sendo determinado pelo governo de Jesus Cristo no seu coração. Aleluia! Mas entenda algo: o diabo sempre tentará assentar no trono do teu coração, porque ele deseja governar a sua vida, porque ele deseja mudar o seu destino e roubar a sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus eu declaro que neste lugar os tronos estão sendo ocupados por Jesus Cristo. Aleluia! E aí vem a palavra do Senhor e nos afirma algo extremamente interessante, quando ele diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde o... Por quê, queridos? O trono está ali, querido. O trono está ali. O lugar da onde o Senhor Jesus quer governar com autoridade a sua vida. E quando ele se assenta ali, ele ordena a vida sobre a sua vida. Mas ele diz mais: aonde está o seu coração, ali está o seu... Pode falar com vontade, irmãos, amém? Tesouro. Irmãos, vamos ser bem sinceros: tesouro não é algo de valor. Se eu falar para você que você tem um tesouro naquela porta ali, o que vai acontecer? Vai sair um monte de gente se estapeando, se matando. Alguém vai querer passar aquela porta primeiro. Por quê? Porque é um tesouro. E tesouro tem valor. Então vem o Senhor e diz assim: olha, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você está conseguindo entender?
O trono de Deus no seu coração é um tesouro. Por quê? Porque dali Ele vai governar a sua vida e determinar o seu destino nele. Guardei a sua palavra no meu, para não pecar contra ti. Veja, o trono é o lugar onde o Senhor governa pela sua palavra. Por isso nós precisamos guardar o lugar do trono de Deus nas nossas vidas com a palavra, para que ela seja o governo de Deus sobre nós, as leis do Senhor sobre nós. E elas não serão penosas. Por quê? Porque aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E se a palavra está no meu coração, a palavra é tesouro para mim. E ela vai ser preciosa. E eu vou observá-la e vou praticá-la. Por quê? Porque assim a Bíblia me instrui. Você consegue observar o que Deus está intentando? O desejo e a busca do Senhor é se assentar no trono do nosso coração para reinar as nossas vidas e governar o nosso viver. O problema é que o diabo, desde o princípio, desejou o trono de Deus. E ao enganar Eva e Adão, agora Satanás tem acesso ao coração do homem pelo pecado. O pecado nos separa de Deus e nos deixa à mercê do diabo, que é o pai da mentira. Aquele que reina. E qual é o cetro do trono do diabo? Perdição, prostituição, lascívia, maldade, ou seja, todos os males que há na iniquidade, você vê no cetro do diabo. Ao contrário do que você vê no cetro do trono de Deus, que é justiça, paz, amor, alegria, equidade, retidão, aquilo que Deus deseja impregnar as nossas vidas pelo seu poder e pela sua autoridade em nossos corações e em nossas vidas. Por isso, Jesus é resgate e salvação. Aleluia. Ele foi dado por Deus aos homens, para que aquele que nele crê receba a liberdade e devolva o trono do seu coração para o Senhor se assentar. A salvação redime para que o Senhor governe. Por isso nós declaramos Senhor e Salvador. Pela salvação, nós entregamos o trono do nosso coração para o Senhor sentar-se e ser Senhor das nossas vidas. Amém? Então precisamos compreender sobre os tempos e as estações, como inicialmente começamos a tratar, que é, em todo tempo, estamos numa guerra de dois tronos. O Senhor desejando permanecer no trono do seu coração, mas o diabo tentando retomar o trono do seu coração. Jesus veio para salvar os filhos da perdição. Assim o trono de Deus se estabelece por justiça, juízo, regeneração, alegria e paz. É a nova vida transformada pela graça e pelo poder de Deus. Com Cristo em nossas vidas, a nossa realidade muda. Aonde havia morte, agora há vida. Você consegue entender isso, queridos? Aonde havia podridão, agora há retidão. Aonde havia engano, mentira, agora há a verdade absoluta de um Deus que te ama. Aonde existia o engano, agora há a clareza e a transparência de vida. Então o que Jesus veio fazer é nos resgatar, pagar o preço para nos tirar do governo, do domínio, do reino das trevas, e Ele nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz, e a nossa realidade muda por completo. E agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Ele se assenta no trono do seu coração para governar a sua vida. E quando nós nos aproximamos desse trono, nós precisamos nos abaixar.
e render as nossas coroas diante dele. Porque as nossas coroas não são nada diante daquele que está sentado no trono. Aonde havia fome, agora há alimento. Aonde estávamos perdidos, agora fomos achados e escolhidos. O trono de Deus em nossos corações muda a nossa realidade. Queridos, Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14, afirma: dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio. Fala assim comigo: domínio. Eu não sou mais o domínio do diabo. Eu não sou mais. No trono do meu coração está Jesus Cristo, que reina eternamente o meu coração, em nome de Jesus. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Se os pecados permitem que o diabo tome o trono do nosso coração, se o pecado já não tem mais acesso à nossa vida, o diabo já não tem mais acesso ao nosso coração. Por isso Jesus veio para redimir, ou seja, nos libertar da força do pecado, que habitava, irmãos, entenda, habitava, não habita mais, em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, especificamente em Mateus 6, 24, ele diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Irmãos, entendam isso. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez em algumas versões está escrito mamon. Na verdade, a palavra original para riquezas é mamon. E mamon é o diabo que domina o sistema financeiro do mundo. E por que é que nós estamos muitas vezes debaixo desse domínio? Porque nós nos importamos com as riquezas, com aquilo que vamos ter. E aí Jesus diz assim: não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vão comer. Mas todo o sistema do mundo é preparado para cativar o nosso coração. E aí o nosso coração começa a dizer assim: puxa vida, mas por que eu não ando numa BMW? E aí, querido, em vez de você ser grato a Deus pelo seu Fiesta, pelo seu Jeep, pelo carro que Deus te deu, amém, irmãos? Em nome de Jesus aí, amém? Você começa a adorar aquilo que Deus não te deu. E aí, sabe, queridos, eu recebi uma mensagem do Vitor, e eu quero dar o crédito ao Vitor, porque ele mandou uma mensagem para mim e ali tinha um vídeo, irmãos, e eu não vejo vídeo. É um problema isso, né? Mas todas as vezes que o Espírito Santo me incomoda, eu vejo o vídeo. E aí eu vi o vídeo. Vitor, me corrige se eu estiver enganado. Eu creio que foi, sei lá, quase uns 20 dias depois que você me mandou a mensagem que eu te respondi, né? Mas se não foi isso aí, foi uns 30, né? 45. Mas quando aquela mensagem chegou para mim, fez todo sentido aquilo que Deus estava falando no meu coração. Porque quando nós olhamos para Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter. E aí vem Eclesiastes e fala sobre azeite. E a mensagem que chegou é a mensagem do pastor Luciano Subirá, então eu preciso dar também crédito a ele, amém, irmãos? E ele fala que aquilo foi um sonho, uma visão que Deus deu a ele, e ele pediu a interpretação, porque
ele não entendeu literalmente o que era aquela palavra, e nem no sentido profético daquela palavra. E aí ele começa a discorrer, e o que começou a fazer sentido no meu coração é que, veja, ele fala de óleo, amém, irmãos? Está escrito aí, óleo perfumador. Então significa que a unção está liberada sobre as nossas vidas. Porque o óleo é a presença da unção, ou seja, é a presença do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Então o problema não é a unção está disponível. O problema é que a unção não está protegida. E aí quem é que tem acesso a essa unção? As moscas. Vamos lembrar lá, Egito, se não me falha a memória, Faraó. Como é que Deus fez mesmo? Uma das pragas, o que era? Moscas, querido. Mosca é uma praga. Outro dia eu fui fazer uma visita num lugar distante daqui. A pessoa me deu uma sobremesa. E aí eu fiquei, Jesus, agora o que eu faço? Porque tinha muita mosca na casa, irmãos. E eu tentando comer e vinha mosca. E aí eu já estava com medo, porque eu já não sabia se eu ia comer a sobremesa ou as moscas na sobremesa. E aí eu fiquei ali olhando, já sei, vou botar na perna e vou ficar abanando. Irmãos, mosca é uma praga. Porque você não sabe de onde ela vem, aonde ela sentou, por onde ela passou. Mas uma coisa eu sei, por onde ela passou, em nome de Jesus, nós não vamos passar, meus irmãos. Só que essa mosca entra na unção. E aí que está o problema. A unção está disponível, amém? Quem come sobremesa com mosca aqui? Agora imagina a mosca na unção de Deus. Ela contamina o óleo. E você não pode mais usar esse óleo. Porque o cheiro do perfume do óleo vai embora. E aquele óleo se torna, Senhor Jesus, me perdoa pela palavra, mas imprestável. Você está entendendo isso? O problema não é a unção. O problema é não proteger a unção das moscas, da podridão, dos problemas, das situações que querem contaminar a unção de Deus na sua vida. Então o problema não é a unção. O problema é não proteger a unção. O problema é não proteger o trono de Deus no seu coração. E aí ele diz, assim também como uma pequena tolice. E aí o pastor Luciano Subirá foi muito feliz porque ele falou assim, vocês não se perdem pelos grandes erros. Vocês se perdem pelas pequenas coisas. É isso, meu irmão? Pastor, foi só uma mensagenzinha inocente. Que a moça respondeu para você, como é que está, meu amor? Que amor o quê? É a sua mulher? É a sua esposa? Não, pastor, foi só um dia que eu fui naquele lugar. Eu só botei os olhos. Lembra o que Jesus disse? Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, a luz que há em você são trevas, quão terríveis trevas serão. Então o problema não são os grandes erros. O problema dos grandes erros é que eles começam em pequenos desvios. E aí nós flertamos com o pecado. E o pecado,
quer voltar a dominar o seu coração, porque este é o desejo do diabo, mas em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas estará a retidão do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, e no trono do nosso coração estará o Senhor reinando absoluto. Nós não negociaremos a unção de Deus nas nossas vidas. Protejam a unção. Não permita que as moscas venham. Queridos, entenda isso. A palavra de Deus diz: seja digno de honra o matrimônio. O matrimônio é lugar de honra. É lugar de um cuidar do outro, de um estar com o outro, de cada um cumprir o seu papel debaixo da ordenança de Deus. Então proteja a sua esposa, proteja o seu marido. Minhas irmãs, em nome de Jesus, eu preciso colocar isso, por amor a vocês. Sabe, o diabo começa a dizer assim: você está gorda. Talvez algumas vão dizer assim: é meu espelho, pastor. Não. Minha irmã, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a entrar nesse jogo do diabo, ele começa a roubar a alegria do seu coração. E aí você já não se sente bonita e atraente para o seu esposo. E a consequência disso é que você se afasta do seu esposo. E quando você se afasta do seu esposo, mosquinhas começam a rondar a cabeça dele. Proteja a unção. Proteja a unção. Proteja a unção. Sabe, os nossos filhos, nós temos a unção de abençoá-los, de liberá-los para prosperar. Aí você diz para o seu filho: você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. Olha o que você está liberando para ele para prosperar. Você estava liberando ele para prosperar no quê? Em nada, em ninguém. Será que você não consegue entender que a sua boca foi alcançada por Cristo Jesus para que nela haja louvores, salmos, hinos, cânticos espirituais e palavras de vida e palavras de bênção? Se o seu filho está em dificuldade, ore com ele, mas abençoe a vida dele. Filho, você vai vencer em nome de Jesus. Você vai prosperar. Irmãos, imagina, eu era um jovem, um menino que tinha um sério problema com boletim. Estava contando para a Olivia e para as filhas dela essa semana. Na minha casa o meu boletim sumiu, nunca mais ninguém viu, irmãos. Porque eu tinha um problema com coisa monocromática, assim, sabe? Só azul, irmãos, não dá certo. E ainda bem que eu tenho o Thiago que está aqui, que foi comigo lá no Didática, né, Thiago? Rapaz, o Thiago voou, irmãos. E eu? Só Jesus para passar no vestibular, só depois que a sogra provocou, irmãos. Foi assim mesmo. Você sabe que sogra é uma benção, né, irmãos? A minha é uma benção. Mas ela falou assim para mim um dia: você tem bloqueio. Ah, irmãos, filho de maranhense com pernambucana, você falar que tem bloqueio, agora mexeu no brilho, né, irmãos? Passei a estudar. Passei na FAAP, passei no Mackenzie, fiquei na terceira lista de espera, porque nem tudo é perfeito, é meu irmão? Da FGV, amém? Mas eu estava lá. Eu cheguei para o meu pai e falei: meu nome está aqui, ó. Só não mandei para a sogra porque era provocação demais. Mas sabe, queridos, nós temos que entender isso. Nós fomos chamados por Deus para que o trono do Senhor esteja nos nossos corações. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem está no trono do teu coração hoje? Quem está no trono do teu coração hoje? Você tem protegido esse trono? Você tem protegido essa unção? Ou será que você tem flertado com o diabo? Ou será que você tem flertado com o abismo? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O problema de andar na beirada do abismo
é que eu posso não cair nele, mas eu aumento consideravelmente a chance de cair. Então não ande na beirada do abismo. Ande na segurança de andar no caminho do Senhor. Mas eu pergunto algo para você: quem está assentado no trono do teu coração? Queridos, entenda isso. Ou estará Jesus, ou estará o diabo. Mas o diabo sempre estará tentando assentar no trono do seu coração. E aí ele começa a mandar moscas. Não, pastor, mas é só um copo. Daqui a pouco é só uma garrafa. Daqui a pouco é só um tonel. Daqui a pouco é só alambique inteiro. E daqui a pouco, meu querido, o diabo já se assentou no seu trono. E aí começa a mentira, a lascívia, prostituição, e um abismo chama outro abismo. Só uma mentira, só uma mentirinha. Não, pastor, foi só esse negócio aqui, foi só esse negócio. O cliente é muito importante. O cliente é muito importante. É só um negocinho, foi só dessa vez que eu fiz. Querido, só dessa vez que você fez. Daqui a pouco é que o cliente, eu já fiz para o cliente. E agora ele já sabe que eu faço isso para ele, se ele precisar. Você não precisa. Você não precisa. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Mas eu já fiz. E aí você começa e aí você se torna igual ao mundo. Quando Deus nos chama para odiar o mundo. Porque Deus odeia o mundo. Tiago 4,4 diz: não ame o mundo, porque o mundo vos odeia. Amém? Curva sua cabeça por um instante, por favor. Deus, nessa manhã nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos à égide do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu quero clamar a Ti pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, bem como aqueles que estão conosco na internet agora, Senhor. E quero Te pedir algo, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer agora, porque é o Teu Espírito que nos convence, é o Teu Espírito que abre os nossos entendimentos e abre o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa manhã que precisa receber Jesus para retirar o pecado do trono do seu coração, em nome de Jesus, que ele se renda hoje e entregue a vida dele, para que no trono do coração dele esteja sentado Jesus Cristo, para reinar e governar a sua vida. Mas Pai, eu te peço algo a mais. Nós queremos proteger esse trono, porque neste trono há o óleo perfumado da presença de Cristo em nós. E nós queremos proteger este óleo, Senhor. Pai, se porventura há aqui vidas e pessoas que não estão tampando o óleo ou guardando o óleo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo os convença agora para que nós possamos retirar toda mosca que está tentando entrar e que o óleo da unção da Tua presença em nós esteja renovado, Deus, e restaurado para a glória do Senhor Jesus. Pai, se há pessoas que precisam desprezar esse óleo, para que o Espírito Santo encha de óleo novo, Deus, faz isso agora em nome do Senhor Jesus, nos dando, Senhor Jesus, retidão e vida, porque este é o trono da glória de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.